Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Está começando mais um vídeo aqui no canal. E bom, no vídeo de hoje eu tô trazendo mais uma mensagem. Como vocês sabem, eu tô trazendo mais uma mensagem. A gente tá firme trazendo mensagem pra vocês. No caso eu, né? Mas o Espírito Santo e Deus estão presentes aqui. Então é eles que me conduz para que eu passe essa mensagem pra vocês. E antes de começar pro vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal. Gente, por favor, a gente tá com 158 inscritos. Oh, nunca imaginaria, tão pouco aos olhos de pequeno que não pensa, mas pra mim é tão... Eu lembro até hoje, quando eu consegui os 100 inscritos no YouTube. Nossa, foi incrível. E eu sei que é Deus que nos leva até o que a gente conquista, porque eu sempre, desde pequena, sempre gostei de gravar, sempre gostei desse negócio de filmagem e tal. E eu queria usar a mensagem, essa vontade que eu tenho de gravar para levar a palavra de Deus. E no tempo de hoje é o que nós mais vemos. Glória a Deus por isso, que jovens têm se levantado para levar a palavra de Deus em sua rede social. E sem mais delongas, vamos para a palavra. Bom, a palavra de hoje tá muito especial, vocês vão entender no decorrer do vídeo, mas eu, né, no caso. Mas Deus já preparou tudo e eu creio que Ele tá preparando teu coração também para receber essa mensagem e já edificou a mim, eu creio que vai edificar você também. Porque antes da palavra tocar em você, ela tem que vir a mim, tá bom? Então vamos embora para a palavra. Vamos lá, vai se contar em Salmos 43 e eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo 5. É o salmo inteiro. Sem mais delongas, vamos embora para falar. Declara-me inocente, isso é o versículo 1, tá? Declara-me inocente, ó Deus. Defende-me desse povo mau. Livra-me dos falsos e injustos. Pois tu és minha fortaleza, ó Deus. Por que me rejeitastes? Por que tenho que andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, que elas me conduzam ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ali irei ao altar de Deus, a Deus, fonte da minha alegria. Eu te louvarei com minha harpa, ó Deus, meu Deus. Versículo 5. Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Deixa eu explicar como que a gente vai estudar essa passagem antes de tudo. Como esse Salmos é bem pouquinho, vamos se dizer assim, ele é dividido em 5 versículos. A gente vai estudar por versículo, a gente vai explicar para vocês e a gente vai mergulhar nessa palavra. Então vamos embora. O primeiro versículo ele vai dizer assim: Declara-me inocente, ó Deus meu, ó Deus, defende-me desse povo mau, livra-me dos falsos e injustos. O primeiro versículo ele já começa dizendo assim: declara inocente. Ele fala que ele é inocente diante das acusações que o acusam. Então, ele já chega na palavra, ele já chega na presença de Deus, ele já fala assim: eu sou inocente, eu não fiz nada para que os que me rodeiam me condenassem e levantassem uma crueldade contra mim. Porque aqui ele também no versículo 1, ele vai dizer: me livra dos falsos. E pessoas falsas são pessoas que levantam acusações que não são verdadeiras contra nós. Então, quando ele entra na palavra de Deus, quando ele entra na presença de Deus, ele já fala assim: me declara inocente, porque eu não fiz. Essas acusações que levantam contra mim são falsas. E quantas vezes pessoas levantam coisas falsas diante de nós, mentiras, calúnias, e muitas vezes achamos que Deus está sem importar, sem agir contra, sem agir em favor da nossa vida. Só que o primeiro versículo, eu quero que você entenda, é que ele fala assim: declara-me inocente. Ele não chega na presença de Deus e fala assim: eu sou inocente, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Ele fala assim: declara-me, declara-me. Ele chega ele chega na presença de Deus e ele fala assim: Deus, fala que eu sou inocente. Vai a mim lutar. Vai em meu favor dizer que eu sou inocente. E muitas vezes nós queremos, quando algo se levanta contra nossas vidas, pessoas com mentiras, com calúnias, com palavras horrendas que são mentira, acusações falsas contra nossas vidas, a gente quer
e acima, e quer saber por que se levantou, por que tá falando fofoca, e disse-me disse, e quer ir lá. Só que o salmista, ele ensina o quê? Ele vai até Deus e pede que Deus declare ele inocente. Como assim? Muitas vezes Deus não quer que você vá, mas que você chegue até ele e diga a ele as suas acusações, as coisas que acusam você. Do sentido assim, ele não foi ter com os falsos e os injustos que se levantaram contra ele. Ele foi ter com Deus. Ele falou, Deus, me declare inocente. Vai em meu favor dizer que vai me defender. Esse foi o sentido do declara-me inocente. Me defende. Fala a multidões, digam a eles que me rodeiam que eu sou inocente. Esse que tá a chave do nosso problema. Muitas vezes tentamos nos defender com palavras nossas, mas quando nós escolher a vontade de Deus e ter em nossa mente o sentido do que Ele vai nos defender, vai muito além do que eu falar palavras. Eu posso até passar no momento como uma pessoa boba, como fraca, mas eu sei que o amanhã Deus vai guerrear por mim. Amém? E o versículo 2 ele vai dizer assim, ó, vai ser por etapas que a gente vai estudar. Pois tu és minha fortaleza, ó Deus, porque me rejeitastes? Porque tenho que andar entristecido? Ele falou, me declara inocente. Mas ao mesmo tempo, ele fala, tu és minha fortaleza. Você entende? Que ao mesmo tempo que ele entra, ele sabia o porquê que ele estava orando. Ele sabia o porquê que ele tinha que estar de joelho ali, orando a Deus e dizendo, me declara inocente, pois eu não tenho outra pessoa a vir socorrer. Tu és meu advogado, tu és o juiz. Eu não tenho outra pessoa que possa me ajudar nesse momento. E ele fala, por que tenho que andar entristecido? Porque meus inimigos me oprimem. E o versículo 2, eu quero frisar com vocês da seguinte forma. Muitas vezes, quando passamos por uma prova ou uma luta, achamos que Deus nos esqueceu, que estamos só. Na sua oração, o salmista vai dizer que por que tenho que andar entristecido? Porque os meus inimigos têm me oprimido. A tristeza é um sentimento de prisão, pois ela não te permite acreditar no agir de Deus. Você não tem alegria em Deus. Mas saiba que o Senhor vai derramar sobre nós a alegria em nome de Jesus. O porquê que eu botei assim, que Deus vai derramar sobre nós a alegria em nome de Jesus? Porque a gente tem que ter ato profético. Deus nos deu a autoridade de que, mesmo que o nosso dia, a nossa noite não seja tão boa, mas creio que o amanhã vai ser melhor, que a presença de Deus vai estar conosco, nos fortalece. E a tristeza, como eu falei aqui, como eu escrevi aqui, é um sentimento de prisão, porque a tristeza não te permite acreditar. Você não tem vontade de sorrir, você não tem vontade de viver. E essas são as primeiras coisas que o inimigo quer colocar em nossas vidas para não nos permitir a chegar até Deus. Então, por isso que eu falei em ato profético do sentido que Deus vai derramar sobre nós a alegria, que quando do amanhã vier, as nossas forças, mesmo a gente estando fraco, querendo desistir, mas a alegria e a presença do Senhor vai nos motivar a viver. O 3, versículo 3 vai dizer assim, envie a tua luz e a tua verdade. Vamos lá, luz. Não enxergo, a luz chegou, clareou tudo. E a verdade que ele está tentando dizer é a palavra de Deus. Ele não vai dizer a Deus assim, terminando só o versículo. Tua luz para que me guiem, que eles me conduzam ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Quando ele fala assim, tua luz, ele quer definir, Deus é a luz dos meus caminhos. Deus, e a palavra do Senhor fala que Deus é a luz do mundo, que ele veio nos salvar. Então o salmista vai até Deus com o sentido assim, tu és a luz que eu preciso. Meus dias têm se escurecido, meus dias têm ficado mal, eu não tenho vontade de sorrir, meus inimigos levantam calúnias contra mim e eu não sei o que fazer, assim não sei recorrer a ti. E ele vai dizer mais algo. Me guia em tua luz e a verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. A palavra de Deus ela é tão profunda,
mas tão tocante que ao a gente lê, o Espírito Santo já começa a trabalhar em nosso coração. Então ele vai dizer, o que eu preciso agora é de ti, Jesus. Eu preciso do Senhor para me julgar, eu preciso do Senhor para me defender, eu preciso do Senhor para me guiar nesse mundo de escuridão, porque quantas vezes nos levantamos e não temos força para conseguir viver, porque é tanta coisa, um dia é uma coisa, um dia é outra, e a nossa mente fica sobrecarregada, a tristeza, a angústia bate no nosso peito, mas o salmista passa o nosso fortalecimento também, da forma que ele diz, ei, Jesus é a tua verdade, Jesus é aquele que vai julgar para você, não queira se defender diante dele, saiba que Deus é a verdade que você precisa, porque no começo do versículo 1, ele vai dizer assim, me declare inocente. Então ele sabia que Deus era a verdade que ele precisava. Ele sabia que Deus ia dizer que ele não merecia ser julgado ou ser apontado por seus acusadores, porque Deus era a verdade. O salmista, ele não precisaria se engrandecer ou querer brigar, porque a verdade estava em seu coração. Quando temos Deus em nosso coração, nós não temos nem para que nos defender. Obviamente, precisamos ser retos com as nossas condutas, porque as nossas ações vai definir quem somos. Como eu ajo, como eu me comporto, vai dizer quem eu sou, obviamente. E quando Deus vive em mim, eu transmito a verdade. Muitas vezes as pessoas olham assim e falam assim, por que quer ser isso? Por que quer ser aquilo? Se tem isso, tem aquilo. Gente, aquele que escolhe viver para Cristo, vive para Cristo, não vive para as coisas que Cristo pode dar. Foi do vídeo passado que eu falei. É muito ruim você ter pessoas à sua volta pelo que você tem a oferecer, mas não pelo que você é. E quantas vezes chegamos a Cristo desse jeito? Querendo o que ele pode fazer. Ele pode fazer o que ele quiser. Um milagre, abrir um mar vermelho, fazer cego enxergar, ele pode. Ele é poderoso, o Senhor, para fazer infinitamente mais da vontade dele. Só que ele quer ver em nossos corações uma confiança. Porque esse salmista, ele teve uma confiança no Senhor. Ele falou assim, eu vou a Deus porque Ele pode me defender. Ele é a verdade, Ele é a vida. E não há nada que impeça o agir dele para me defender nessa causa que o inimigo se levantou contra mim. Porque ele vai falar de falsos e injustos. Pessoas injustas que não falam a verdade, que são falsos, que comigo é um bom e por trás de mim falam mentiras, levantam calúnias. Então é isso que o salmista quer dizer, que a verdade ele já tinha dentro dele, que era Cristo. Só que Deus precisaria, da vontade dele, é claro, defender ele. Desculpa o barulho, porque passa carro de som. Mas essa é a mensagem que o salmista quer dizer. Cristo é a nossa verdade. Cristo é o que nós precisamos levar, Cristo não é o que nós precisamos anunciar, que somente Ele pode e somente Ele vai fazer. E o versículo, a gente parou no versículo 4? Não, versículo 3. Não, versículo 4, isso. Gente, é o versículo 4, é isso. Ali irei ao altar de Deus, a Deus, fonte da minha alegria, e eu te louvarei com minha harpa, ó Deus, meu Deus. Vamos lá. Outra coisa que eu esqueci de falar também no versículo 3. Quando ele fala assim, me guiem. Quem guia? Na palavra de Deus, a gente vai ser considerado como as ovelhas. Se você não estudou a palavra, se você não leu, vai em Mateus, se eu não me engano é em Mateus que está. Deus vai falar sobre a mensagem da ovelha, sobre as 99. E vamos lá, olha o que eu escrevi sobre também quando ele vai falar sobre me guiem. Vamos lá. Luz. Há ovelhas que se encontram em escuridão. O ruim é que elas não enxergam, porque as ovelhas, elas são declaradas... Olha o tamanho do meu caderno, uou! As ovelhas são elas não enxergam direito, por isso que ela precisa do pastor para guiar. Quem aí é da zona rural, ou quem não é também já ouviu falar sobre isso, principalmente na palavra de Deus explica muito sobre isso, porque ele usa muito a ovelha. E do sentido que as ovelhas, ela quando se perde, ela não pode ir muito longe. E onde as ovelhas ficavam, era muito arriscado, porque era montanhas, era alto, então era arriscado elas caíssem e morressem, né? Então, por isso que o pastor tinha que estar o tempo todo com elas, guiando elas. E aqui vai dizer assim, elas não podiam estar longe do seu pastor.
Elas só se sentiam seguras ao seu lado, pois ele era a luz no seu caminho. Do mesmo jeito somos nós. Não conseguimos viver longe de Jesus, pois ele é a luz para o nosso caminho e o nosso alívio e segurança. Deixa eu explicar para vocês. Burro, desculpa a palavra, mas burro é aquele que acha que pode viver sem Jesus porque não consegue. Não dá para viver sem Jesus, não. Por mais que a gente, no momento de aflição, a gente queira desistir, não dá para viver longe de Jesus. Eu não. Só de imaginar viver longe de Jesus me dá uma. Não dá pra pensar viver longe de Jesus. Não tem como viver longe de Jesus. E aqui a ovelha somos nós. Se eu não tiver um pastor para me guiar, se Deus não for o meu guia, a minha luz, eu não vou conseguir ir a lugar nenhum. Porque o pastor, ele cuida das suas ovelhas, ele quer dar bom pastos verdes e descanso para essa ovelha. E do sentido que eu quero frisar, e já finalizando essa mensagem para vocês, é do que Jesus é o nosso guia. O salmista vai dizer no último versículo, ele diz assim: por que está tão abatido a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Então ele está dizendo o quê? Calma, alma. Descansa, alma. O pastor está nos guiando. E apesar... O pastor ele não podia perder uma ovelha porque o lobo estava para tragar. E a palavra de Deus vai dizer que o lobo é Satanás. Satanás quer nos tirar da presença de Deus de todas as formas, mas ele não vai conseguir porque Deus já venceu. Como já a palavra do Senhor Jesus já fala, como o salmista vai dizer... Deus é a luz do nosso caminho. Nos guia, Jesus, para o teu altar, nos guia para mais perto de ti. Então essa palavra que eu quero dizer para vocês hoje, que o consolo para a alma é a palavra de Deus, que o consolo para nossa alma no tempo de acusações, no tempo de angústia, é a verdade de Cristo. Então, quando você se sentir cansado, o pastor vai estar o tempo todo para curar as suas feridas, para sarar as suas feridas, e nunca pense que Deus te abandonou. Essa é uma primeira seta que o inimigo quer colocar na nossa mente, mas Deus nunca nos abandonou. A palavra dele é verdade, a palavra dele é justiça, e tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Então creia que aquilo que Deus te prometeu, ele vai cumprir. E hoje ele está trazendo alegria e consolo para a tua alma. Gente, essa mensagem que eu quero trazer para vocês diante de Jesus, diante do Espírito Santo. Eu quero profetizar na sua vida que a alegria do Senhor, mesmo em tempos de acusações, mesmo em tempo de luto, entenda uma coisa, se há luto, Deus é vida, e se há choro, Deus é consolo. Deus o tempo todo vai estar disposto para consolar a sua alma. Então se achegue a esse pastor. Em nome de Jesus, eu peço que eu creio que essa mensagem vai abençoar grandemente a vida de vocês. E que Deus abençoe vocês grandemente. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Deus abençoe e até a próxima mensagem.